Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula nossa agora de esporte e lazer. Como vocês podem ver aqui, a nossa aula de esporte e lazer dando continuidade. Na nossa aula passada, nós aprendemos um pouco sobre os jogos eletrônicos. A gente viu ali como é que os jogos eletrônicos vêm crescendo no nosso meio, né, aí de jogos, de comunicação e principalmente de esportes. Os jogos eletrônicos vêm crescendo de uma forma exponencial, ou seja, muito grande. Cresceu de uma forma tão grande que tem se tornado esporte e torneios têm feito, né? Então, eu queria parabenizar vocês que entregaram o exercício, as atividades, tudo ali certinho. Eu vi que vocês fizeram bem, se esforçaram bastante para entregar. E na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco, certo? Revisar um pouco do conteúdo nosso de alongamentos, ou seja, o preparo físico antes de um esporte ou o preparo físico antes de uma atividade individual esportiva, certo? Nesse momento em que a gente está vivendo da pandemia, a gente vê aí que mesmo voltando aos poucos as coisas, né, alguns locais estão reabrindo, a gente vê que o esporte individual ele pôde retornar em nosso estado, né, a partir dessa semana. E aí você pode voltar a caminhar, pode voltar a fazer seu esporte individual, porém com todo cuidado, usando máscara, certo? Ali estando com álcool em gel sempre. E você fazendo esse exercício, você precisa fazer um alongamento, é uma atividade prévia. É isso que a gente vai ver hoje aqui na nossa aula. E preste atenção no final da aula, porque no final a gente vai ter uma atividade prática, certo? A atividade da gente dessa vez não vai ser escrever, é uma atividade prática que você vai fazer em casa, beleza? E eu vou esperar o retorno de vocês assim como vocês têm me dado nas outras aulas. Mas vamos lá. Ó, falando ainda de esporte e lazer, uma parte importante do esporte que a gente vai trabalhar hoje é isso aqui, ó, alongamentos. Como você pode ver aí os bonequinhos na imagem, né? Tá tudo se alongando, esticando. E o alongamento, ele é basicamente isso. Ele é uma preparação para o exercício. Ele vai preparar você, certo? Para que você venha a ter um rendimento melhor no esporte, a ter um rendimento melhor na atividade física que você vai fazer e também a ter um rendimento, além desse rendimento amplo, você prevenir certas lesões, né, que podem acontecer. Então, na aula de hoje nós iremos ver isso, nós iremos ver alguns tipos de alongamento, certo? Nós não precisamos dar desculpas para fazer alongamento, é algo muito simples e é algo muito importante que pode prevenir muitas coisas, certo? Porém, o que a gente vai notar agora é somente os alongamentos aí. A gente vai ver um pouquinho do que é, certo? Do que serve, alguns exemplos bem fáceis que a gente vai tratar como a nossa atividade da aula de hoje, certo? Eu espero que vocês consigam fazer. E aí a gente vai até dar um exemplo para quem diz assim, ah não, eu sou preguiçoso, eu não consigo, eu não quero. Tem também esse exemplo, certo? Então, vamos lá. O alongamento, como a gente vem falando, ele é algo muito importante para o exercício, certo? Ele é muito importante para uma atividade física. Então, o que é o alongamento? Aqui em cima a gente pode ver, ó. O alongamento são exercícios físicos que visam a preservação, primeiro, ó, preservação, certo? Segundo, e o aperfeiçoamento do grau da flexibilidade muscular. Ah, é difícil de entender isso, né? O que é isso que está falando aí o texto? Primeiro, a preservação é preservar o seu músculo, certo? O alongamento, ele vai primeiramente preservar o seu músculo de uma lesão, preservar de um estiramento, de alguma coisa. E ele vai aperfeiçoar o grau de quê? Flexibilidade muscular. Ou seja, vamos supor que você foi correr, caminhar hoje na rua. E aí você não se alongou, você não fez um alongamento ali antes nem nada. O seu músculo ele não vai estar preparado para aquele exercício. Então você não vai ter um grau de flexibilidade nesse músculo, ou seja, o seu músculo ele não vai ter esse grau de extensão tão maior quanto ele teria, certo? E a preservação é você pode ir caminhar tudo normal, sem fazer ali um alongamento normal, você pode correr o risco de se forçar muito a acontecer uma lesão, acontecer um machucado no músculo, estender o músculo, desmitir algum certo músculo. Por quê? Porque você não se preparou para aquele devido exercício. Então, ó,
A prática do mesmo, do alongamento, ele favorece o quê? O estiramento das fibras musculares. Vamos imaginar que a fibra muscular ela está aqui, ó, compacta. Quando você se alonga, ela vai o quê? Se estirar e ela vai ficar preparada para a sua atividade. Vamos dar um exemplo de juntas, certo? A junta do seu braço aqui, ó. Ela está simplesmente compacta. Mas quando você o alonga, certo? De uma devida forma, ele vai estar mais preparado e você pode prevenir uma certa lesão e ter um rendimento melhor no seu esporte, certo? Então ele contribui para que o seu comprimento aumente. Olha aí, você pode dar um salto sem fazer um alongamento e alcançar um devido tamanho de salto, e você pode dar outro salto com alongamento e ver que você saltou um melhor, teve um rendimento melhor. Então isso ocorre devido à temperatura. Isso é que é importante. Quando a gente está se alongando, a temperatura do nosso corpo que está ali dormida, certo? Ela está pausada, ela começa a esquentar, o seu músculo começa a estender, o sangue circula melhor e aí você tem um rendimento melhor, você previne essas lesões. Então, ó, quanto mais se alonga um determinado músculo, mais será o fluxo de quê? Da articulação, mais será o fluxo, melhor será a sua flexibilidade. Você às vezes vai fazer um exercício, fui caminhar hoje, fiquei sentindo uma dor na perna, no joelho, talvez tenha sido falta de alongamento, ou seja, um alongamento também não feito de uma maneira correta, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, de primeira logo para que a gente possa revisar esse assunto do alongamento, que é muito importante para o esporte, certo? E tanto para um lazer também. Aí você vai brincar, correr, você vai jogar uma bola ali na frente. Você pode estar se machucando, você pode ter um rendimento pior do que deveria. Então, isso ocorre, né, quando você faz um alongamento bem certo, bem acompanhado ali de uma forma bem didática. Você alonga o seu corpo todo e aí você vai ver que o fluxo de sangue ali vai correr bastante nos seus músculos. Você vai ter um rendimento melhor, uma elasticidade melhor. Isso tudo por conta do alongamento, certo? Mas vamos lá, para a gente ver o que é o alongamento, a gente vai passar um pouquinho mais aqui, avançar a nossa aula, que a gente vai ver agora quais são os benefícios. Eu sei que está aí um pouquinho pequeno, mas dá para a gente ler, certo? Tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benefícios de você fazer um alongamento. Qual benefício eu tenho se eu me alongar? Ó, são inúmeros, como a gente já vê. O alongamento ele vai trazer benefícios inúmeros para você que quer praticar um lazer, jogar uma bolinha, jogar um vôlei com os amigos, e principalmente para você que é um atleta, que você joga em algum time profissional e sonha em fazer isso, o alongamento vai trazer inúmeros benefícios, certo? Tanto para atletas como também para o quê? Sedentários. Preste atenção ali, ó, sedentários. O que é uma pessoa sedentária? A gente já viu nas nossas aulas. É aquela pessoa que ela não pratica nenhum exercício, ela só fica descansada. Se vai na rua, já volta com dor aqui, ó, no peito, cansada. Então, isso aí é muito importante, um alongamento, tanto para a pessoa que é atleta, como para alguém que não pratica nenhum exercício e até pessoas que são sedentárias, certo? Então, primeira vantagem, aqui ó, em cima, primeira vantagem, proporciona o bem-estar físico e mental do praticante. Veja, o alongamento, por ele ter aquele fluxo de sangue melhor, ele vai trabalhar muito bem, certo? A nossa mente também. Ele vai trabalhar muito bem a nossa mente para um devido esporte. Ele vai proporcionar um bem-estar. Você vai se sentir um pouco melhor. Por quê? Porque o seu corpo está preparado para aquilo. Não foi de última hora. É como se você tivesse deitado, levantasse e já fosse fazer uma atividade. Mas você estava deitado, se levantou, se alongou e foi fazer, você vai sentir que está mais preparado para aquele exercício, você vai se sentir um bem-estar, certo? Segundo tópico aí, ó, estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo. Ou seja, você ali trabalhando no seu alongamento, você no pescoço, ó, você conhece o seu próprio corpo, você sabe as suas limitações, ó, eu consigo vir até aqui, eu consigo esticar o braço, ó, até tal limite, certo? Eu consigo colocar ele até tal altura. Você vai conhecer, você vai ter uma percepção do seu próprio corpo, o limite do seu corpo, até onde você consegue,
até onde você consegue fazer um alongamento bem. Se você fizer tal exercício, talvez você sinta aqui, ó, um músculo. Então, segundo tópico, você vai estimular o desenvolvimento da percepção do seu próprio corpo, certo? Terceiro, ponto bem importante esse terceiro aí, certo? Reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares. Aí é que está um tópico muito importante e bastante discutido também dos alongamentos. Professor, os alongamentos, eles previnem a lesão muscular? Sim, certo? Eles previnem sim, dependendo do exercício que você vai fazer, certo? Dependendo da intensidade, ele vai prevenir sim. Por quê? O seu músculo, o seu corpo vai estar prevenido para aquela atividade. Ele vai estar preparado para aquela atividade. Isso é a função do alongamento, certo? Porém, é como eu falei, depende do exercício que você vai fazer, certo? Alguns exercícios, o exercício que vamos dizer uma maratona, se você um dia for correr uma maratona, isso vai requerer de você um alongamento muito mais amplo, muito mais trabalhado, e não um alongamento simples. Então, para cada exercício se tem um alongamento, para cada esporte se tem um alongamento. Um jogador de futebol, ele vai alongar mais as partes ali, ó, das pernas, certo? Do músculo das coxas. Já um atleta que trabalha com os braços, ele vai exercitar mais aqueles braços, certo? Os ombros, a articulação do ombro. Então, cada um tem a sua especificidade, ou seja, cada esporte trabalha uma devida parte do nosso corpo melhor. E isso previne o quê? Algumas lesões musculares. Se ele for feito de uma maneira correta, os alongamentos irá prevenir sim. Então isso é muito importante a gente notar, certo? E o quarto ponto aqui, ó, restringe os riscos de disfunções da coluna. Olha aí. Isso aí é um problema muito grande, tanto de atleta, como principalmente também dos sedentários, certo? Você que não faz nenhuma atividade, só fica em casa, não vai nem caminhar meia horinha por dia. Isso aí é também muito importante, o alongamento é muito importante, porque vai prevenir com que você possa ter o quê? Algumas disfunções da coluna, dores na coluna, desvios da coluna. Então é muito importante a gente fazer isso. Na prática, o adequado seria que logo ao acordar, você se levantar da cama, levantou, ó, você já faz o alongamento, começa a se alongar, dá uns 20 segundos para cada parte do alongamento, alonga as pernas, certo? Alonga todo o corpo. Então isso é muito importante para prevenir até lesões na nossa coluna, ou seja, disfunções na coluna, dores, você pode ter um problema de escoliose e isso melhora muito no alongamento, certo? Próxima parte, também importante, melhora a postura. Olha aí, é o que a gente já tinha falado. Se ele vai diminuir o risco das disfunções da coluna, isso consequentemente vai melhorar a sua postura. Às vezes você senta de uma forma troncha, assim, ó. O vício hoje é sentar assim, né? Ou então você mexe muito no celular e você fica assim, ó. Então isso provavelmente vai causar uma postura errada em você. Às vezes muita gente senta com um lado mais troncho que o outro, ó, um ponto para cá, certo? Ou às vezes senta não com a coluna reta atrás, senta ou muito para trás, né, deitado, colocando pressão sobre a coluna, ou senta todo para frente. Então, a gente com um alongamento pode melhorar também a nossa postura, certo? Outro tópico aí, ó, faltando 3 para acabar. Diminui a tensão muscular. Olha aí, o alongamento ele vai diminuir essa tensão muscular. O músculo está ali tendo um circulamento de sangue daquela forma. Quando você faz um alongamento, aquela tensão acaba. Você pode ver que normalmente as pessoas que fazem massagem, né? Faz aquelas massagens, o músculo está ali duro e depois que faz dá um relaxamento, fica aquele músculo sem aquela tensão e aí você tem um melhor desenvolvimento desse músculo, que vai ajudar no seu esporte, certo? Outro ponto, ameniza cólicas menstruais em atletas. Olha aí, para quem é mulher, né? Você trabalha no esporte ali e você tem aquelas cólicas menstruais que atrapalhará o seu esporte, o seu rendimento. O alongamento pode também prevenir essas cólicas também menstruais. E, por último, mas não menos importante, ele suaviza a irritabilidade muscular.
O que é uma irritabilidade muscular? É aquele músculo que sempre está ali doendo, sempre está ali você sentindo uma fisgada. O alongamento vai prevenir isso, vai suavizar isso. Muitos jogadores, principalmente de futebol, têm muitos problemas no tornozelo de irritabilidade muscular, certo? Porque o pé é basicamente o que ele mais usa, os músculos da perna é basicamente o que ele mais usa. E o seu pé é que vai todo o impulso, ou seja, ele vai pular, vai saltar. No joelho também, isso é muito fácil de se encontrar no joelho, essa irritabilidade muscular, certo? Nos músculos que estão aqui ao redor do nosso joelho. Então, os benefícios são basicamente esse, certo? Se eu me alongar todo dia, 2 vezes por dia, quando eu acordar, me alongo. Antes de dormir, vou lá, separo 5 minutinhos para fazer um alongamento. Acordei, vou separar também 5 minutinhos para me alongar. Você pode estar prevenindo várias coisas, certo? Várias lesões. Você tem esses benefícios todos aí. Esse aqui só são 8 benefícios, mas tem inúmeros mais, certo? Esses são os 8 mais importantes e os mais comuns para quem quer praticar o alongamento. Certo? E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês, ó. Vamos lá. Esses aqui são exemplos básicos. O que é que eu posso fazer então, professor, quando eu acordar? Isso aí é a nossa atividade, certo? O que é que eu vou cobrar de vocês na nossa aula de hoje? Vamos tentar fazer esses 12 alongamentos quando a gente simplesmente acordar e antes de dormir. Nessa quarentena que a gente tá mais em casa, quando a gente acordar, vamos lá. Acordei, levantei da cama, já vou o quê, ó? Primeiro exercício ali, ó. Estiquei o braço, tenta manter a coluna reta, certo? O segundo aí, ó, você, ó, tenta puxar aqui, ó, a mão, troca, ó. Você segura uns 10 segundinhos só para cada um, certo? Tem mais um aí, ó, você tenta botar o braço lá atrás, ó, certo? Tenta segurar, faz com o outro, ó, tenta lá atrás. Tem o número 4 aí que é bastante conhecido da gente, ó, você puxa, segura pelo cotovelo, não precisa puxar, certo? Você só vai apoiar a mão, certo? Nunca faça isso, que é um erro muito comum. Eu vejo muita gente fazendo isso nos alongamentos, que é colocar aqui, né? E também se fazem no pescoço, que a gente vai ver já já. E em vez de só apoiar a mão, normalmente fazem um puxão. Isso não é o correto. Você apenas coloca e apoia para que você veja um limite aqui, ó, para não voltar e nem ir. Tenta manter a coluna reta e a postura. O outro também que acontece muito esse erro, o número 5 aí, ó. Você vai fazer o quê? Apoiar o seu pescoço pelo ombro. Tenta encostar a sua orelha, ó, no seu ombro. Não precisa com a mão fazer o quê? Puxar a cabeça. Você simplesmente vai apoiar, certo? Só apoiar aqui para fazer o alongamento da forma correta. O 6 também é a mesma coisa, ó. Coloca a mão aqui, aqui você pode empurrar um pouco, certo? Mas o ideal não é puxar tanto, é só apoiar. O 7 ele é mais complexo, certo? Você vai tentar ficar em pé e alcançar a ponta dos seus pés. É aquela famosa brincadeira. Será que consegue? Não consegue? Se não conseguir, normal, vai tentando, cada dia mais vai conseguindo, certo? O 8, ó, você estica, certo? Aí em pé para um lado, depois para o outro, e aí tem o 9 e o 10, certo? O 10, que a gente tá vendo aí, ele é basicamente você ficar num degrau, e aí nesse degrau você vai deixar a ponta do seu pé apoiado e vai deixar o calcanhar livre, e aí você vai fazer o quê? Desce com o calcanhar e sobe, é aquele famoso exercício para panturrilha, certo? A batata da perna. E aí tem os alongamentos da perna normal, onde você pode segurar numa cadeira, bota o seu pé numa cadeira, certo? No sofá mesmo ali, tenta tocar o joelho e alonga. Esses são 12 alongamentos básicos que a gente pode fazer em casa, certo? Acordei, vou tentar fazer 6 hoje, professor. Antes de dormir, vou fazer mais o restante, os outros 6. Ótimo. O bom é que a gente tente fazer, certo? Em casa, para prevenir também certos desconfortos, certo? Dor nas colunas, dor no pescoço. E se a gente for fazer alguma atividade física, fazer aí, é importante fazer bastante desse. Agora, lembrando sempre, comece dos membros inferiores, ou seja, começa com os membros de cima, braços, cabeça, certo? Pescoço, lombar, ó, você pode circular aqui a lombar, tem aquele famoso exercício, ó, que você faz aqui, tem o que a gente vê aí, o 8, para depois você ir para a parte
inferior, ou seja, você vai para as pernas, para o pé, certo? Então, lembra disso. Começa com a parte de cima do corpo e depois com a parte de baixo do corpo, beleza? Tem alguns exemplos também mais fáceis aqui, ó, que a gente pode fazer em casa até com uma vassoura. Um pedaço de cabo de vassoura você segura, apoia o pé. Na parede você pode simplesmente tocar e fazer uma pequena força. Aí o terceiro exemplo aqui em cima, ó, como eu disse, o lado de cima, o terceiro na fila, é você tentar tocar ali a ponta do seu pé, tem o do pescoço, certo? Tenta também não fazer só os dois lados. Tenta encaixar o queixo, ó, aqui, ó, no meio do seu peito. E não faz força, certo? Só tenta ir o máximo que puder para poder alongar o nosso pescoço. Tem aí os outros conhecidos que a gente já viu para alongar também o restante do nosso corpo. E aí você pode estar dizendo, ah, professor, eu não vou fazer isso, muita preguiça, não vou fazer, não adianta de nada. Também tem quem quiser fazer e está em casa normal, pode fazer sentado, ou seja, ah, professor, só passo o dia todo na cama, tudinho, só passo o dia muito sentado, estou aqui assistindo a aula agora sentado, você pode fazer esses exemplos aí, ó. Simplesmente, ó, estica o braço, sentado do jeito que tá, ó. Você pode fazer assim, certo? Pode fazer o da mão, ó, simplesmente alongar. Você pode, ó, virar o seu tronco para um lado, para o outro. Pode pegar a perna embaixo, ó, como tá aí o exemplo 4. Pode passar a perna por cima, certo? Então são exemplos, principalmente esse último aqui, ó. Esse último aqui é bem importante para a nossa coluna. Você tentar alcançar aqui, ó, o chão da forma que você está sentado, sem problema nenhum. Então, tem os exercícios que a gente pode fazer em pé ali antes de uma atividade física ou quando acordar e deitar, como a gente tinha falado. E tem os exercícios se você quiser fazer sentado, você trabalha muito tempo sentado, tenta fazer esses exercícios. Você estuda muito tempo sentado, tenta fazer esses exercícios, certo? Passa muito tempo parado, tenta fazer. Não tem desculpa para não fazer porque está sentado, certo? Então, qual será a nossa atividade de hoje? Beleza, a atividade de hoje da gente, como eu tinha falado, vai ser essa aqui, ó. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão tentar fazer pelo menos 6 desses daí, certo? Quando acordar, antes de dormir, ou então hoje mesmo. Vocês fazem hoje e diz, professor, eu consegui, certo? Só me diz isso. Consegui fazer até o 6. Teve um que eu não consegui, como é que eu faço? Aí eu vou tirar a dúvida de vocês. Como é que eu faço esse aqui, professor? Eu não consegui fazer o 10. Não estou entendendo o 10. Aí eu vou explicar para você. Mas a nossa atividade de hoje, basicamente é o quê? É você tentar fazer, ó, muitos de vocês já conhecem. Tentar fazer o 2, ó. O 2 aqui, ó. Tenta fazer o 3. Tenta fazer cada um desse e me diz se você conseguiu ou não. Se quiser mandar foto fazendo, ó, professor, consegui fazer aqui, ó. Esse aqui, manda uma foto, tá ótimo. Certo? Consegui fazer esse aqui. Já é a sua atividade feita, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, o que é, né, o alongamento, como a gente tinha falado aqui, ó. O que é o nosso alongamento, né? Ele é aquela preservação e aperfeiçoamento do grau do nosso músculo, certo? Para que serve, né? Quais os benefícios? Serve para tantas atletas, para como pessoas sedentárias que não praticam, serve para a gente prevenir, serve para a gente melhorar o nosso condicionamento no esporte, certo? Então essa, pessoal, é a nossa aula de hoje. Se lembra, alonga, beleza? Alonga e manda uma foto, então diz, professor, consegui fazer até o 6, consegui fazer, e tenta fazer todo dia, quando acordar ou antes de dormir, pelo menos uma vez ao dia, lembra aí, beleza? Então tamo junto, qualquer coisa pode perguntar a mim e que vocês possam estar bem, tá bom? Tchau, tchau.